época ainda é uma época difícil, quando a gente vê algumas pessoas, mas tudo isso Deus tem te livrado e Deus tem te orientado para o caminho dele. Amém? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero existir acabo cometendo. Meu ser, então carne e espírito, em uma guerra infindável, na qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me vestir, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero existir acabo cometendo. Eu sei, então carne e espírito, em uma guerra infindável, na qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Pega suas mãos e declare isso. Então liberta-me. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser, eu passo a. Erga suas mãos, igrejas, e declare isso. Em teu santo nome,
Jesus. Aleluia! Ei, não cesse seu louvor, não cesse sua adoração. Isso, glorifique a Ele, glorifique a Ele. Aleluia! Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Dá um amém bem forte. Dá um aleluia. Glória a Deus, amém, igreja? Quero convidar vocês a se assentar agora nesse momento. Que louvor, que palavra! Meu Deus! Que Deus maravilhoso, hein? E tá só começando, hein? E eu quero saber quem é que está nos visitando aqui pela primeira vez. Levanta sua mão quem está aqui pela primeira vez. Aleluia! Vamos receber com muita festa, com muita alegria. Isso! Aê! Aleluia! Glória a Deus! Você que está aqui, continue com sua mão levantada. Quero dizer que você está aqui não é por acaso. O Senhor tem um encontro com você nessa noite. E esteja com seu coração aberto, com seus ouvidos atentos para o que o Senhor vai fazer e vai falar com você nessa noite. Mantenha sua mão estendida aí. Fica de pé, vai, fica de pé. Isso. Quem está aqui pela primeira vez? Tem mais alguém? O irmão levantou a mão aí que está pela primeira vez. Levanta aí, fica de pé. E a pessoa que está do seu lado vai te dar um abraço bem forte, te desejando aí que você seja bem-vindo. Você vai receber também um postal aí, para que você possa estar preenchendo esse postal, para que a gente venha entrar em contato com você, amém? Sejam muitos bem-vindos. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês de dízimos e ofertas. Essa palavra, ela se encontra lá em Mateus 25:14. Se vocês estiverem com sua Bíblia aí, seja ela de papel, seja ela digital, pega ela aí agora ou acompanha a gente aqui no telão, amém? Obrigada. Amém? Antes de tudo, eu queria convidar vocês a pôr a mão no seu coração. E nessa noite, queria pedir a vocês que se desconectassem de quem está ao seu redor e se conecte com o Senhor. Diga a Ele: Pai, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Pai, obrigada por essa noite que está apenas começando, Pai. E nós decidimos começar do melhor jeito, da melhor forma, na Tua presença. Ah, Senhor, nós Te agradecemos por nos conceder mais um dia, Pai. E eu quero Te dizer que em nome de Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que o Senhor possa me usar, Pai, que não seja mais eu, que seja o Senhor, Pai. E que nessa noite nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a Sua voz, a ouvir a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos aqui, ó. Lá em Mateus 25 a gente vai falar da parábola dos talentos. Então diz assim, ó: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Repete assim comigo esse final, ó. E lhes confiou, diga comigo, vai. E lhes confiou os seus bens. Veja bem, o Senhor nos confiou os seus bens. Vamos continuar. E aí diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Diga assim comigo, vai. De acordo com a capacidade de cada um. E em seguida ele partiu de viagem. Pode prosseguir. E o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou quanto, gente? Ah, tá fraco, vai de novo. Ele aplicou e ganhou quanto? Beleza. Vai pegando. Também
o que tinha 2 talentos ganhou mais. Eles foram espertos. E o outro? Vamos prosseguir. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Fala comigo, misericórdia. Mais forte, vai. Misericórdia. Vamos prosseguir ainda. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor, vamos lá, diga comigo, vai. O Senhor me confiou. Vamos ler juntos? Prossiga. Amém. Quantos querem ser este? Levanta sua mão. Aleluia. Tem mais outro. E aí o Senhor diz assim: muito bem, vamos lá, vamos juntos. Muito bem, servo bom e fiel. Você e eu. Venha. Dá umas salvas de palmas para essa palavra. Aleluia, aleluia. Mas aí o que aconteceu? Tem o outro servo lá. O servo que o Senhor confiou 1 só talento. Você consegue passar para mim naquela parte? Isso. E veio que também tinha... O próximo. Esse é o de 2 e o outro é o de próximo. Deu certo? Isso. E o que tinha... Não, esse não. Esse é o de 5. Aqui, ó. Tá lá no... Foi? Aí. É esse? Não, não é esse não, gente. Pera ainda. Aqui, ó. É o 24. Isso. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o que o Senhor vai dizer a ele? Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Continua. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que eu quero trazer essa mensagem aqui com vocês? Que nós devemos usar os dons que o Senhor, Ele confiou dentro de nós, os talentos que Ele confiou em nós. Amém? Cada um aqui de nós, o Senhor confiou alguma coisa. O Senhor confiou em vocês, a sua família. O Senhor confiou em vocês, os seus amigos. O Senhor confiou em vocês, o seu trabalho. E como é que você tem cuidado daquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos? Como é que você tem cuidado disso? Como você tem zelado por aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos?
E eu queria trazer essa palavra para que vocês pudessem refletir, para que vocês pudessem entender o quanto o Senhor, Ele se importa com você e o quanto o Senhor, Ele confia em você para que você possa fazer a sua missão, para que você possa exercer o seu ministério. Ainda que você não saiba qual que é o seu ministério, mas o Senhor, Ele sabe e Ele te escolheu e Ele vai te capacitar. E na palavra dele diz que ainda que você tenha medo, como aquele servo lá, que o Senhor confiou um talento, ainda que você tenha medo, ainda que você se sinta incapaz, se sinta inseguro, a palavra do Senhor diz assim, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, não se esqueça, não tenha medo, seja forte e corajoso, não temas, nem desanimes, porque o Senhor é quem te capacita. Mas o que eu quero te dizer é, o Senhor confiou coisas nas suas mãos. O que você está fazendo com isso? O que você tem feito com isso? Reflita agora nesse momento, põe a mão no seu coração. Começa a refletir nesse momento. Começa a perguntar a Ele, Senhor. Começa a questionar. Se você, durante essa semana, errou com o Senhor. Se você falhou com o Senhor, com as coisas que Ele colocou em suas mãos. Começa a pedir perdão a Ele nessa noite. Começa a pedir perdão a Ele. Começa a se redimir com o Senhor. Restaura essa aliança que você tem com o Senhor. Mas não permita, não deixe de lado as coisas que o Senhor está colocando nas suas mãos. Não desista, não desanime. Em nome de Jesus, amém? E aí, trazendo essa palavra para dízimos e ofertas, o Senhor confiou a vocês o seu trabalho. O seu salário também é um talento que o Senhor confiou nas suas mãos. E como é que você tem feito? Você tem dado o seu dízimo certinho? Como é que tem sido a sua fidelidade? E agora, você tem a oportunidade de caminhar, de fazer o correto, de ser fiel com o Senhor. Nesse momento de dízimos e ofertas, eu queria convidar vocês a pegar aí. Embaixo aí tem um envelope. E você pode mostrar a sua fidelidade ao Senhor. Mostrar a sua fidelidade a Ele através do seu dízimo, através da sua oferta. Então você pode realizar o seu dízimo ou a sua oferta através da máquina de cartão que vai estar lá atrás. Você também pode depositar aí por QR Code. Ou você também pode colocar aqui no Ofort, tá bom? E enquanto isso, nós vamos louvar e adorar o Senhor, amém? Adonai, Eloi, o grande eu sou, vive em mim, El Shaddai, príncipe da paz, Emmanuel, comigo aqui. Diga teu nome. Teu nome é grande e digno de louvor. Teu nome é grande e digno de louvor. Fica de pé e vamos declarar juntos. Adonai, Elohim, o grande eu sou, vive em mim, El Shaddai, príncipe da paz, Emmanuel,
digno tu és, digno tu és, digno serás para sempre, Yahvé. Digno tu eras, digno tu és, digno serás para sempre. Enxerga suas mãos e diga: digno tu és, digno tu és, digno serás para sempre, Yahvé. Digno tu eras, digno tu és, digno serás para sempre, Yahvé. Teu nome, erga suas mãos e diga: é grande e digno de louvor. Teu nome é grande. Estenda suas mãos aqui na frente. Estenda suas mãos e vamos orar. Senhor, obrigada. Obrigada por ter confiado em nossas mãos, Pai. Os talentos, os dons, os ministérios, a nossa família, o nosso trabalho, Pai. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Bendito seja o Teu santo nome, exaltado. A Ti seja dado honra, glória, louvor, domínio e adoração, Senhor. Receba, Pai, a nossa fidelidade. Receba, Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai. Que suba a Ti um bom perfume, Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e toda adoração seja dada a Ti, na autoridade que há no nome de Jesus. E aos que creem, digam amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar vocês a se assentar agora neste momento. Amém? Sentir o peso espiritual dessa porcaria de festa chamada carnaval? Ah, isso é intolerância religiosa. Não, não é não. Isso é a minha opinião fundamentada na Bíblia. Por falar nisso, intolerância é ver eles colocando nesses trajes um dos símbolos do cristianismo numa festa que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Por isso que eu não consigo acreditar que tem cristão que ainda participa disso. E pra eles eu vou fazer uma reflexão aqui. Deus nos chamou à santidade. A Bíblia diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O cristão deve viver de maneira diferente do mundo, buscando santidade em todas as áreas da vida. Número 2 é a gente fugir das obras da carne. Carnaval já fala, é festa da carne. Ora, as obras da carne são manifestas em prostituição, impureza, lascívia, inveja, bebedice, tudo que é visto nessa festa, né? O ambiente do carnaval, ele promove exatamente essas coisas que Deus abomina. Número 3, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nessa festa, digamos que o templo está exposto para tudo, menos para Deus. Número 4, nós cristãos devemos evitar a conformidade com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunto, será que essa festa está alinhada com a vontade de Deus? Claro que não, né? Então é isso mesmo. Tem macumba pra caramba esse ano na avenida, né? Os ogãs saíram dos terreiros e foram tocar na bateria. As baterias tocam para os orixás. Então a macumba, ela é a causadora maravilhosa de toda essa procissão. Qual é a importância de 2025? O que é que este modelo que vai privilegiar concentração, desfile e dispersão, por que isso é importante para o sambista, para os mais velhos? O fundamento da escola de samba diz que, ao dobrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então, ali, aquela concentração energética de não ter começado o desfile, ali é o início da gira. Os mais velhos dizem pra gente que ali começa o ponto, ali começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Quando a porta-bandeira gira, assim a bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido.
Então, aquela parte de esquenta, aquilo é uma invocação. Imagina o arrepio de estar ali cobrindo, neste modelo 2025, isso, a descida do mistério. Pois é essa visita encantada, esta viagem que se transformará Marquês de Sapucaí com a Imperatriz. E aí nós vamos ver toda a corte de Oxalá e Fon visitando a corte de Xangô, sob o olhar de todos os bichos. Vai. Isso quer dizer o quê? Isso significa o quê? Isso, Pombagira, Maria Mulamo das Almas. Ai, que maravilhoso, poderosíssimo. Vou representar a morte dela. E no dia do desfile, ela vai vir e vai surgir de uma outra maneira. Maravilhoso. Aqui minha máscara, meu rosto vai vir tampado. Aqui, deixa eu ver, mostra pra gente como é que vai. Poderosíssimo. Gente, babado, tá? Gostou? Devo ou não assistir ou participar do carnaval? E o que é o carnaval? São cultos a entidades. O carnaval é da macumba. Escola de samba é macumba. E acabou. Os ogãs saíram dos terreiros. Isso não é só uma festa, isso não é arte, isso não é entretenimento. O carnaval é completamente espiritual. E essas pessoas estão ali prostradas a entidades. Essas pessoas estão ali prestando culto às entidades da macumba, do candomblé. Em 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então não me convém estar no carnaval, em bloquinhos de carnaval. Até porque, fora tudo isso, o carnaval nitidamente é uma festa da carne. E se o meu foco é Jesus Cristo, o meu foco é viver pelo meu espírito e não pela minha carne. Glória a Deus. Quem achou chocante esse vídeo aqui? Quem achou forte esse vídeo? Irmãos, no ano de 2025, a gente está vivendo uma guerra que a gente nunca viveu antes. O que eles falaram agora, ele já fazia há muitos anos atrás. Só que a diferença é que eles estão mostrando o que eles fazem. Eles estão escancarando na nossa cara. E a gente, como cristão, nós temos que nos posicionar. Eu queria ler para vocês, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, só para a gente entender o real fator do carnaval. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que os praticam não herdarão o reino de Deus. Alguém pode levantar a mão agora para o céu e agradecer a Deus por fazer parte do reino de Deus, por fazer parte do reino que nós somos chamados a viver no mundo celestial com nosso Jesus Cristo. Alguém pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Irmãos, nós estamos aqui para lutar contra tudo isso que eu falei, tudo isso que passou aqui. Eles se levantam para destruir o nosso país, para destruir a nossa cidade, mas nós, como cristãos, nós temos que nos posicionar como soldados de Cristo. E agora eu quero apresentar para vocês a origem do carnaval, de onde veio o carnaval, para a gente entender que não é de agora, não é uma cultura brasileira, não veio do Rio de Janeiro, não veio, de São Paulo. Essa festa, ela vem da época de Babilônia, uma terra caída, uma terra que era contra o povo de Deus. E quando nós falamos sobre carnaval, nós entendemos que a festa é a festa da carne, é a festa onde a gente pratica tudo que nós lemos agora em Gálatas capítulo 5,
que diz que é uma despedida de solteiro, que diz que é a obra da carne, que a gente pratica tudo aquilo que nós não devemos fazer. Então é como se fosse uma despedida de solteiro. Existe um homem que ele vai se casar, e aí antes do casamento dele, antes da cerimônia, ele planeja, né, uma festa de solteiro, uma despedida de solteiro. Então a gente sabe o que acontece nessas despedidas de solteiro. Nós sabemos que esses homens que não são crentes, mas são do mundo, eles contratam garotas de programa, eles contratam barman para trazer bebidas, e grandes bebedeiras. Então isso é a razão de qual eles estão despedindo da carne. O carnaval, ele é a mesma coisa. Se vocês não conseguem entender, vocês precisam pedir clareza a Deus, porque o carnaval, ele é um dos maiores rituais que existe, não só aqui no Brasil, mas em diversos países. E aqui dentro do nosso país, eles fazem rituais satânicos, eles fazem trabalhos que querem destruir casamentos, querem levar famílias a ruínas, e nós devemos ter essa ciência. Então o carnaval, ele deu origem à Babilônia, depois ele deu a origem a Roma. Então quando ele foi para Roma, né, a igreja católica de Constantino deu a origem a esta festa da carne. Quem aqui já ouviu falar da quaresma? Todos já ouviram falar da quaresma? Então, o carnaval, ele antecede 40 dias da quaresma. A quaresma, para quem não sabe, ela é um período de jejum. É um período que as pessoas, elas sacrificam a si mesmo para fazer, né, a vontade de Deus. Só que antes da quaresma existe o carnaval, e o carnaval é a vontade do homem. Mas, né, a gente consegue entender que isso tudo tem uma mente por trás, e essa mente é a mente de Satanás, que ele criou todo esse enredo para confundir as pessoas, para ter um pano de fundo, para que as pessoas não percebam o plano maligno que ele tem. Então vocês podem perceber, o carnaval, ele nunca cai, né, na mesma data. Por exemplo, Dia dos Pais sempre tem uma data específica, é sempre o domingo, sempre tem uma data específica. Mas o carnaval não. O carnaval é 40 dias antes da quaresma. Então, eles fazem todo esse pano para que Satanás, ele consegue invadir a vida das pessoas, destruir a vida das pessoas. E nós, como os cristãos, nós temos que ter essa ciência de que o carnaval não é uma festa cultural. O carnaval não é algo de cultura realizado para ter o povo feliz, para fazer o povo feliz. Mas o carnaval, ele foi criado para destruir famílias, para destruir vidas. Vocês podem ver, podem perceber que o carnaval é um momento que tem mais destruição. Tem mais destruição de famílias, de vidas, mais pessoas se destroem em drogas. Vocês podem perceber que o carnaval é o momento que o nosso país passa por maior destruição. Saiu um vídeo há muitos anos atrás, logo quando veio o coronavírus, de um povo, eu não sei qual que foi, né, o grupo ali, né, de samba que fez isso, que pegaram, né, Jesus e começaram a arrastar Jesus ali no chão, e depois veio a destruição mundial, que foi o coronavírus. Então vocês veem que a ação do carnaval é uma ação que destrói o nosso país, que destrói o mundo, e nós devemos ter essa ciência, nós devemos ter a sabedoria de que nós, como cristãos, nós temos que lutar, nós temos que batalhar contra isso, porque nós fomos chamados para
servir no exército de Jesus, como soldados, e lutar contra toda potestade maligna, lutar contra todos os principados malignos, e nós devemos ter essa ciência. Eu vou falar para vocês aqui mais ou menos como funciona o carnaval. As pessoas, elas vão tirar um período de dieta, e aí quando elas vão tirar esse período de dieta, elas falam assim: segunda-feira eu vou começar a minha dieta. E aí durante todo o final de semana ela se entrega, ela come lanche, come pizza, ela come tudo que não pode. Por quê? Porque na mente dela, ela entende que a partir de segunda-feira ela não pode mais comer essas coisas. Então o carnaval é a mesma coisa. O carnaval, as pessoas vão para essas festas e praticam toda a imoralidade sexual, pratica todo o pecado da carne, para que depois, quando vir o tempo de quaresma, elas não façam mais o que elas fizeram, mas a destruição já veio. Então nós, como cristãos, nós devemos ter essa ciência e lutar contra isso. Nós devemos ter ódio do carnaval, nós devemos ter repulso do carnaval. A gente não pode ser neutro ao carnaval. Eu não vou, mas quem vai está tudo bem, eu não tenho nada contra. Não, irmãos, a gente tem que ter tudo contra. A gente tem que ser contra essa festa, a esse movimento diabólico. Nós estamos num ano de destruição, no ano que o diabo está se levantando contra as igrejas, está se levantando contra as famílias, contra todo o sistema conservador, para destruir tudo isso e implantar tudo o que o diabo quer, que é o homossexualismo, que é as drogas. Vocês podem perceber que depois do carnaval, muitas pessoas, elas saem da igreja. O índice é muito alto. Quando o carnaval vem, as pessoas, elas deixam de vir para a igreja e vai e se entrega. Eu não sei se vocês já viram isso. Um testemunho da Camila Barros. Ela falou que ela foi para a igreja no domingo. Aí quando ela chegou na igreja, ela aceitou Jesus. Aí ela aceitou, chorou, tal. E aí quando ela foi, para o final do culto, ela chamou a pastora e falou: pastora, eu me arrependi de ter aceitado Jesus. Aí a pastora falou: por quê, mulher? Ela falou: pastora, semana que vem já é o carnaval, eu poderia esperar a festa do carnaval, ir para o carnaval e depois aceitar Jesus, pastora. E aí a pastora falou: não, mulher, você não pode fazer isso. Carnaval não é de Deus. E a Camila, ela teimosa, ela foi para a festa do carnaval. E quando ela estava lá na festa, ela estava atrás de um trio elétrico. Depois vocês podem pesquisar, o testemunho dela. E ela fala isso. E aí ela estava atrás do trio elétrico, dançando, cantando. E aí ela falou que quando estava lá, ela sentiu uma mão colocando assim no coração dela, no peito dela assim, e tirando a paz que ela tinha ganhado naquele culto. E aí quando ela sentiu aquilo, ela foi tomada por uma tristeza, foi tomada por um desespero de alma. E aí ela estava com a irmã dela, ela falou: pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Jesus está voltando, vamos embora daqui. E ela falou que ela foi tomada por um desespero. Aí ela falou assim, que quando ela falou assim para a irmã dela: Jesus está voltando. Aí na hora a irmã dela pegou e falou: você está doida, mulher? Na hora que ela falou isso, um raio caiu do céu. Aí elas pegaram e saíram correndo dali. E aí ela falou que a partir daquele momento ela nunca mais saiu dos caminhos do Senhor. Então nós devemos ter essa ciência, que quando nós somos chamados para viver para Cristo, que nós somos chamados para viver no exército de Cristo, no reino de Cristo, nós não devemos ter aliança com essas festas, nós não devemos ter aliança com o carnaval, nós não devemos ter aliança com festas do mundo, porque nós fomos chamados para ser santos, nós fomos chamados para ser sarados e curados, nós fomos chamados para viver a santidade aqui na terra, irmãos. Jesus, glória a Deus, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus.
Então Jesus, ele nos chamou para que nós fomos santos diante desse mundo caído. O apóstolo Paulo, ele diz em suas cartas: eu agradeço a Deus por ter me libertado desse sistema mundial. Irmãos, nós fomos libertos desse mundo, nós fomos libertos de toda essa sujeira, de toda essa porqueira, e nós como cristãos, nós não devemos negar a nossa santidade. Nós não devemos, em época de carnaval, em época de festa, falar: Senhor, fica sentado aí, eu vou curtir a festa, eu vou curtir essa balada, e depois eu volto para os teus caminhos. Não, irmãos, nós devemos andar dia após dia em santidade, pela misericórdia do Senhor, para que nós possamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Nós devemos ter caminhos santos. Nós somos espelhos de pessoas aqui na terra. Vocês são exemplos. Vocês são a Bíblia que o povo lê. Vocês são a Bíblia que o povo lê. Então, se vocês estão pensando em ir para carnaval, para festa, para balada, irmãos, eu convido a vocês a abandonar esses pensamentos. Eu convido vocês a abandonar, porque Deus, ele te chamou para a santidade. Deus, ele te chamou para viver uma vida santa e pura diante dessa terra. Porque no grande dia, eu tenho certeza, irmãos, que vocês vão, no último dia da vida de vocês, vocês vão olhar para vocês e vão ter uma consciência tranquila, e vão falar como o apóstolo Paulo falou: eu guardei a fé e fiz aquilo que Deus me chamou. Vocês vão descansar em paz, vocês vão descansar tranquilos, porque Deus chama vocês para a santidade. E nós, como cristãos, não devemos negociar os nossos princípios. Amém? Teve uma entrevista com a mãe de santo, que nessa entrevista o jornalista perguntou para ela como que funciona as casas de terreiro, as casas de umbanda, de candomblé, durante o tempo de carnaval. E a resposta dela foi assim: todos os terreiros fecham, todas as casas de macumba, de candomblé fecham. E o jornalista perguntou para ela, falou: mas por quê? E ela falou: porque todos os espíritos que são baixados nas casas de candomblé e umbanda vão para as ruas. Vão para as ruas. E aí, o que nós conseguimos entender isso? Que as entidades, os demônios, que fazem um trabalho ali dentro daquelas casas, abandonam essas casas para tomar as vidas que estão indo para o carnaval. Então nós entendemos, irmãos, que isso não é apenas uma festa, não é apenas uma cultura, mas é o mundo espiritual. É os principados e potestades que estão fazendo a maior obra aqui na terra em tempo de carnaval, para tomar o maior número de vidas. Então vidas são ceifadas sem ter a oportunidade de se entregar a Jesus, porque foi para o carnaval. Vidas são perdidas em drogas, porque negaram e deixaram viver com Jesus para viver o carnaval. Então que nós, como cristãos, devemos ter essa ciência, que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra todo principados e potestades das trevas. Amém? Eu vou ler outra entrevista para vocês. Essa entrevista não é de 2022, não é de 2002, essa entrevista é de 2025, que diz assim, ó, lá no canal oficial da CNN, se alguém quiser pesquisar depois, vai estar lá. A Avenida do Embi promoverá não apenas o espetáculo, mas também a valorização, o respeito e a diversidade religiosa. Foi como eu falei para vocês, eles passam um pano para a gente não perceber o que está acontecendo. E aí completa: algumas das referências a serem homenageadas são amplamente conhecidas, como Ogum, frequentemente associado à força e proteção,
Iemanjá, a rainha dos mares. No entanto, outras divindades e entidades, ainda que menos familiares para o grande público, também serão lembradas. Então, irmãos, a gente vê que isso não é apenas uma cultura, não é apenas uma homenagem, não é apenas uma festa, mas isso é o mundo espiritual agindo, querendo destruir o maior número de vidas. Amém? Agora, eu quero apresentar a vocês qual que é o nosso posicionamento em Cristo. Qual que é o nosso posicionamento em épocas de carnaval. Eu vou apresentar para vocês aquilo que Deus nos chamou para ser diante dessas lutas espirituais. Amém? Amém? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Se alguém puder abrir em Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim, ó: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra todos os poderes e autoridades, contra todos os dominadores deste mundo, das trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Alguém foi chamado por Cristo aqui? Alguém é chamado e soldado de Cristo aqui? Levanta a sua mão e começa a dizer ao Senhor que você é chamado e soldado do Senhor. Diga ao Senhor que você está aqui para batalhar essa guerra, para vencer essa guerra, para destruir toda a cilada de Satanás, para vencer toda a potestade maligna. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Diga ao Senhor, diga aqui: Senhor, eu estou como um soldado do Senhor diante dessa guerra. Diga ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, ele não está falando aqui apenas à igreja de Efésios, mas ele está falando aqui, está fazendo uma exortação individual para cada servo de Cristo. Então isso faz parte da nossa vida atual, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque nós estamos diante de uma guerra, nós estamos diante de uma luta espiritual, e essa luta espiritual, a gente não consegue ver, mas ela está existindo nesse exato momento. No momento que você decidiu vir para o Aviva Legacy, alguém pode falar assim, ó: ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim, glória a Deus. Glória a Deus, ainda bem que eu vim. Então no momento que você decidiu fazer a sua inscrição para o Aviva Legacy, no mundo espiritual começou uma guerra contra a tua vida, contra a tua família, para impedir que você esteja aqui nessa noite, para impedir que você esteja nesse evento. Porque esse evento, eu tenho certeza que não é apenas um evento, não é apenas 3 dias, 4 dias de pregação, mas é um evento que vai mudar a tua vida, é um evento que vai mudar a tua história, é um evento que vai mudar a tua vida espiritual. Então quando você se posicionou como soldado, como servo de Cristo, o mundo espiritual começou a batalhar contra a tua vida. O mundo espiritual começou a se levantar contra você. O mundo espiritual começou a se levantar contra tuas filhas, contra o teu casamento, contra a tua casa. Por quê? Porque ele não queria que você estivesse aqui.
Então o apóstolo Paulo, com essa grande consciência, ele nos deu a instrução para que nós possamos nos revestir contra a guerra que nós vivemos. E no carnaval é uma guerra muito mais forte, porque no carnaval todas as obras da carne estão sendo manifestas. Então ele nos direciona a gente nos revestir de todo o poder e nos fortalecer das armaduras do céu. Então o nosso posicionamento como cristão todos os dias da nossa vida, todo esse tempo de carnaval, é nos posicionar, nos colocar diante do Senhor como um soldado e falar: Senhor, eu estou disposto a Ti, Senhor. Eu estou disposto, Senhor, a batalhar pelo Teu reino. Então, Senhor, eu quero me revestir de toda a armadura para que eu possa entrar nessa guerra, Senhor, fortalecido, Senhor, e que minha oração possa fazer efeito, não só na minha vida, não só na minha família, mas na minha nação brasileira, a nação a qual eu estou. Então esse é o nosso posicionamento, e nós devemos orar. Soldados, quando vai para a guerra, como que é o soldado quando vai para a guerra? Ele vai dormindo, ele vai cansado, ele vai desanimado assim? Soldado, ele já vai de prontidão, porque ele sabe que a qualquer momento o inimigo dele pode vir de encontro com a vida dele. Se ele estiver dormindo, se estiver esmurecido, irmãos, ele perde a guerra. E é a mesma coisa nós não devemos estar desanimados, mas em prontidão ao Senhor, para que Deus ele possa fazer a grande vontade dele e vencer todas essas potestades malignas e principados, amém? E o nosso papel como cristão é isso, é interceder pelas nossas vidas, amém? É interceder pela nossa família, amém? É interceder pelos nossos queridos amigos, amém? É interceder pela nossa casa e pelo nosso trabalho, amém? E principalmente pela igreja do Senhor, pelo povo do Senhor. E nós devemos interceder e orar para que Deus cuide, para que Deus fortaleça, para que Deus guarde. E o nosso segundo passo como soldados é interceder pela nossa nação brasileira. O que eles fazem aqui em São Paulo não é apenas pela Paulista ou pela AMB, mas é pela nossa nação brasileira. O que eles fazem pelo Rio de Janeiro não é só pelo Rio de Janeiro, mas é pela nossa nação brasileira. E é por isso que existem muitas pessoas doentes, muitas pessoas fadigadas e cansadas, muitos casamentos sendo destruídos. Por quê? Porque todo esse trabalho é para destruir a nossa nação. Então nós, como soldados, nós somos chamados para orar e interceder pela nossa nação brasileira. Nós devemos orar, nós devemos interceder com força, com garra, com coragem pela nossa nação brasileira. O nosso país é um país tão maravilhoso. Eu amo o nosso país. O nosso país ele é grande em riquezas de agricultura. Nós temos culturas lindas aqui no nosso país. E nós não podemos deixar essa cultura diabólica destruir o que há mais de valor no nosso país. Então, assim como Abraão, assim como Moisés intercedeu pelas nações, intercedeu por Israel, intercedeu pelo um povo, nós devemos interceder para que esse povo seja transformado, para que esse povo seja tocado, para que o maior número de pessoas sejam transformadas pela palavra, pelo poder da graça. Nós, como servos e soldados do Senhor, nós fomos chamados para interceder pela nossa nação. Nós fomos chamados para orar pela nossa nação e levantar as nossas mãos como Moisés levantou pelo povo, e Deus deu a vitória. Então nós estamos em guerra e nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que jejuar, amém? A primeira pergunta que eu fiz aqui a vocês: quem ficou chocado com isso? Muitas pessoas levantaram a mão, e eu quero ler uma frase para vocês, de um dos maiores avivalistas, chamado Billy Graham, que ele diz assim, ó: não importa
quão sombria e sem esperança uma situação possa parecer, nunca pare de orar. Amém? Nós não devemos parar de orar, irmãos. Em Tessalonicenses fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E nós fomos chamados para orar e lutar para que o nome de Deus seja glorificado em todas as nações, em todos os continentes, em todos os países. Nós fomos chamados para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido nos 4 cantos do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a nossa oração, ela tem muito poder. A nossa oração, ela tem poder, irmãos. A sua oração, a oração que você faz, pode livrar uma pessoa da morte. Uma oração que você faz pode curar uma pessoa de doenças incuráveis. Uma oração que você faz pode transformar um casamento destruído, pode libertar uma pessoa das drogas. Uma oração que você faz pode salvar a sua mãe da depressão. Uma oração que você faz pode salvar vidas perdidas. Então que nós nunca deixamos de orar. E eu quero fazer um convite a vocês, que a partir de hoje vocês possam orar todos os dias pela nossa nação brasileira, pelas pessoas que você ama, que nós possamos orar por toda a nossa igreja, que nós possamos orar por todos aqueles que nós conhecemos, que nós possamos orar por todos os viciados e drogados, que nós possamos orar por todos os perdidos, porque a nossa oração faz efeito. E nada no mundo espiritual pode impedir a tua oração. Amém? Quero convidar todos a ficarem de pé nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção já como soldados. Vamos cantar essa canção como soldados de Cristo. E vamos entregar o nosso coração com força. Vamos entregar o nosso coração com fé, para que em nome de Jesus Cristo nós possamos exaltar o nome do Senhor nessa noite. Amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Somos
indo devagar. Nós somos soldados de Cristo, amém? Nós fomos chamados para viver o reino de Deus aqui na terra, amém? A Ângela vai cantar, vem cá, Ângela. Nós vamos cantar assim, ó. O carnaval não parou, a igreja, as festas não pararam, a igreja do Senhor. Mais uma vez, o carnaval. E o carnaval não parou, a igreja, as festas não pararam, a igreja pode parar, a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então caminhamos, vivemos o que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, e somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Parou, igreja, as festas do mundo não podem parar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Quem pode parar a igreja do Senhor? Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Agora, quantos estão fortes aqui? Quantos estão preparados para essa guerra? Faz assim com o seu ombro. Bate seu pé agora. Agora, nesse exato momento, nós vamos entrar em uma guerra, amém? Nós vamos batalhar, amém? Então eu vou convidar todos vocês a levantar as suas mãos e orar pela nossa nação brasileira. Você era um soldado do Senhor. O Senhor te chamou. E nós devemos orar, nós devemos interceder com força, não desanimados, não cansados. Então comece a orar, comece a pedir ao Senhor que Ele alcance essa nação brasileira, que Ele comece a derramar a unção, o poder dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que todo principado das trevas, toda potestade maligna, Senhor, venha cair por terra, Senhor, e que o Teu poder, a Tua glória, seja manifesta sobre nós. Pai, que vidas sejam alcançadas. Pai, em nome de Jesus, que o carnaval seja uma derrota esse ano, que o carnaval, Senhor, seja uma destruição esse ano. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Continue, irmãos. Vocês estão em uma guerra, vocês estão em uma guerra, e vocês não podem orar cansados. Ora, intercede, ora. O Senhor te chamou como soldado, o Senhor te chamou. Ora, irmãos, ora. O Senhor te chama a interceder pela nossa nação. O Senhor te chama. O Senhor te chama como soldado. Ora, irmãos. Oh, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por nos chamar, por nos convidar, por nos permitir, Senhor, fazer parte, Deus, do seu exército, Pai. Deus, nos usa, Senhor.
Nos usa para vencer, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos chamados, irmãos. Nós fomos chamados para um exército. Nós fomos chamados a viver na cidade santa. Nós não somos desse mundo, mas nós somos da cidade santa, a qual um dia nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa cidade não haverá choro, não haverá tristeza, que nessa cidade não haverá fome. E nós fomos chamados para viver nessa cidade. Amém? Eu quero convidar todos vocês a fecharem os olhos nessa noite. Nessa noite a gente vai fazer a oração mais importante da nossa vida. Nós vamos fazer a oração mais importante da nossa vida. Então eu quero convidar vocês a repetirem comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa noite eu estou aqui e entendi que eu fui chamado para viver na cidade santa. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, escreve o meu nome no livro da vida e me dá, Pai, a vida eterna, e há somente em Ti. Nessa noite eu reconheço que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Vocês continuem de olhos fechados. Essa foi a oração mais importante que nós fizemos na nossa vida. E eu vou contar até 3 nesse exato momento. E eu quero convidar você que fez essa oração pela primeira vez a levantar a sua mão. Como eu disse aqui, nós vivemos uma guerra. E nós devemos lutar contra essa guerra. Então eu quero convidar você. Eu vou contar até 3. Se você que fez essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão. 1, 2, 3. Levanta a sua mão. Amém? Todos fazem parte do exército de Cristo nessa noite. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Marchamos e o seu exército poderoso é sua glória. Declare! Vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Declare! O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nas palmas! Pelo Messias, marchamos e em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Declare! E o
soldados de Cristo nós temos aqui? Vocês não entenderam ainda. Segura aí, Baté, segura. Quantos soldados de Cristo nós temos aqui? Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Pega na mão dele e começa a marchar em nome de Jesus. Começa a marchar. Marcha, marcha. O Senhor está levantando um povo. O Senhor está levantando uma nação. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: irmão. Fala com fé, fala: irmão. Você está sendo avivado nesta noite. Então, marche! Marche! Pelo Senhor, marchamos sim. Marche! Poderoso é sua glória, será vista em toda. Declare mais alto! Vamos cantar! Vai dar vitória para Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os céus, nenhum inimigo nos resistirá. General é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda o Senhor! Quantos aqui foram alistados para esse exército maravilhoso? Amém, queridos? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: irmão, estamos acabando o nosso primeiro dia. Agora você vai falar com alegria. Fala mais. Fala mais forte, fala mais. Amanhã, às 7 horas, nós temos mais. Quantos vão estar amanhã aqui? Meu querido, em nome de Jesus, amanhã, ó, prepara aí, segura rapidinho. Amanhã esteja aqui no horário, nós vamos começar. Querido, amanhã vai ter muita coisa, muito mais coisas. Hoje nós já começamos dessa maneira. E quantos aqui receberam muito de Deus hoje? Queridos, eu tenho certeza que esses dias, se você entender o que o Senhor está fazendo nessa igreja, o que o Senhor está fazendo na sua vida, querido, você não vai sair deste lugar da mesma maneira, amém? Então, em nome de Jesus, amanhã esteja aqui às 7 horas, nós vamos dar início. E amanhã, querido, tem muita coisa boa, então se prepare em nome de Jesus, amém? Olha para o seu irmão, dá um choque nele e fala: se prepara! Amém? Estenda suas mãos para frente. Não sai ninguém, amém? Vamos gravar um videozinho rapidinho, nossas filmmakers aqui. Então, em nome de Jesus, estenda suas mãos para frente. Quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, guarda a vida de cada um que está aqui. Ó Deus, que esse Aviva Legacy, ó Pai, ó Deus, venha trazer muito mais coisas sobre as nossas vidas, que nós possamos avançar, ó Deus, que nós possamos viver grandes coisas. Deus, em nome de Jesus, leva cada um para a sua casa com a tua segurança, e que nós possamos viver o verdadeiro avivamento do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Ó, deixa eu dar mais um recado. Quantos aqui, todo mundo pegou a pulseirinha do Aviva? Tem alguém que não pegou? Levanta a mão, alguém que não pegou? Amém, todo mundo pegou. Queridos, em nome de Jesus, nos ajudem. No final, tira uma fotinha com o seu abadá, tira uma fotinha com sua pulseirinha, publica lá, posta na página do Legacy. Em nome de Jesus, vamos espalhar esse movimento que nós estamos fazendo aqui, amém? É aqui, o que vai fazer? Vem todo mundo pra cá rapidinho.
Vem todo mundo pra cá. Quem tá aí no fundo também, vem pra cá em nome de Jesus. Tenta juntar mais aqui um pouquinho aqui, ó. Qualquer coisa empurra mais as cadeiras aqui, junta mais aqui, ó. Isso. Amém. Junta aí, a gente vai fazer um videozinho bem legal pra gente postar lá, depois você compartilhar em nome de Jesus, amém? Vai. Junta, sei que tá calor aí, mas ó, a gente vai fazer, a Camis vai gravar o primeiro aqui comigo, certo? Estamos aqui no nosso primeiro dia de Aviva Alex e depois vai vir pra vocês. Vocês vão fazer uma festa, vão gritar, vão chamar o pessoal em nome de Jesus. Faz uma festa aí, alguma coisa. Em nome de Jesus esse vídeo vai chegar a muitas outras pessoas, amém? Amém? Cadê os soldados do Senhor? Demos início hoje ao primeiro dia do Aviva Legacy. No 3, hein? No 3 vocês vão fazer uma festa, em nome de Jesus vão pular, joga a cadeira pra cima, joga o irmão pra cima, faz alguma coisa em nome de Jesus, amém? Peraí que o Jonathan vai pegar o negócio, tá pra estourar também, em nome de Jesus. Tá calor aí, eu sei, mas vai dar certo. Pensa que você poderia estar lá dentro do aquário, igual o irmão da bateria, ó, tá vendo? Cadê o Jonathan? Bora, Jonathan! Bora, Jonathan! Então vamos lá, hein? Olha a contagem! E 1, e 2, e 3, e... faz uma festa! Cris, em nome de Jesus, vai lá atrás, tem um churrasquinho, tem uma cantina maravilhosa, passa lá, abençoa a casa do Senhor em nome de Jesus. Você que quiser ficar pro after, fica aí em nome de Jesus.